A gente está se referindo a resolver as lesões dos pacientes. E como fazer a solução das lesões dos seus pacientes, dos problemas bucais que seus pacientes têm, na sua clínica, no seu atendimento, você tendo outras especialidades, você tendo outras áreas de atuação. Então, o assunto que a gente escolheu para conversar hoje, que é justamente fazer prevenção de câncer de boca, é justamente com esse enfoque de você fazer prevenção de câncer de boca no atendimento cotidiano dos seus pacientes. E é justamente esse entendimento que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar como fazer isso, como fazer essa prevenção de câncer de boca inserido dentro da rotina do consultório. Para todos os pacientes? Sim, possivelmente para todos os pacientes. E a gente vai explicar como e por que isso pode ser feito. E quando a gente fala nessa questão de prevenção de câncer, normalmente o primeiro pensamento que a gente tem, assim, que a gente lembra, são campanhas, né? Você faz banner, às vezes convida mais colegas, frequentemente isso está relacionado a alguma entidade de classe, alguma entidade odontológica, junta uma galera lá, marca um dia, divulga para a comunidade, e você faz dezenas, quiçá centenas de exames físicos nas pessoas, e olha, e às vezes você surpreende alguma coisa, às vezes também aparecem pacientes que já têm diagnóstico e que viram falar da campanha e que foram na campanha justamente na expectativa de ter um atalho para o tratamento, porque eles já sabiam o que tinham, né? Mas estão naquele momento de esperar encaminhamento, enfim, diversas circunstâncias diferentes. E, na verdade, pessoal, quando você tem uma situação como essa, que você não tem nenhum tipo de filtro, você tem demanda espontânea, as pessoas chegam e você examina, não é bem prevenção de câncer de boca. Às vezes, você tem aconselhamentos junto, palestra e tal, aí a gente vai um pouco mais para o lado da prevenção, mas o que se faz nessas campanhas, quando você examina muitas pessoas indistintamente, você está tentando fazer diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce, você quer surpreender lesões pequenas. Maravilha. Isso é válido. Está tudo certo em se fazer campanhas de diagnóstico precoce. Mas não é isso que você vai fazer no seu consultório. No seu consultório, a pegada é um pouco diferente, porque você não vai abrir o consultório para examinar dezenas de pessoas buscando achar alguma coisa para fazer, ou alguma necessidade de lesões que essas pessoas têm. Quando a gente fala, então, em fazer prevenção de câncer de boca, é justamente você fazer isso no consultório de forma individualizada, de forma que você faça essa prevenção para cada paciente, e para cada paciente você faça nuances diferentes do acompanhamento que você vai fazer com o paciente, da orientação que você vai fazer com o paciente, quer dizer, como você vai informar esse paciente dos riscos que ele tem, e aí, então, você vai criar um esquema que ele é individualizado. Como é que eu vou fazer isso, Maurício? Bom, isso é o seguinte, a gente vai justamente trabalhar essa questão, porque eu sei que essa forma de abordagem que a gente está descrevendo aqui hoje não é a forma que tradicionalmente se costuma fazer, e muito menos não é a forma que é ensinada. Então, quem fez curso de estômago, quem fez faculdade há mais ou menos tempo, que teve a disciplina, não tem esse enfoque da maneira como a gente está colocando, porque isso foi algo que a gente acabou desenvolvendo na prática, justamente no atendimento dos pacientes. Então, quando você quer falar em prevenção, você não quer que a lesão aconteça, porque quando você faz aquelas campanhas com exames de um monte de gente para ver se tem alguma lesão cancerizável ou um câncer já instalado lá, você está buscando diagnóstico precoce. Quando você está falando de prevenção, você está antecipando esse processo. Você não quer que o tumor aconteça. Isso vai envolver situações onde você vai identificar lesões cancerizáveis, manchas brancas, ou outras coisas que favorecem o aparecimento do câncer, por exemplo, o líquen plano, que não vira câncer, mas favorece, aumenta a possibilidade de que a pessoa tenha câncer. Claro que sim,
Isso está inserido nesse contexto também. É claro que passa pelo diagnóstico, pelo exame físico e pelo diagnóstico dessas alterações prévias, mas isso deve ser feito de forma independente. Você não está necessariamente buscando lesões ou condições que já estão instaladas no paciente. Por que que não é só para essas pessoas que você vai fazer esse atendimento no consultório de prevenção? Porque aí vem o primeiro ponto importante do entendimento dessa doença. As pessoas, qualquer uma das pessoas pode ter câncer, inclusive de boca, inclusive em qualquer outra parte do corpo. No momento que você sabe, você tem o entendimento que o câncer é uma doença genética. Dizer que ele é uma doença genética não quer dizer que ele seja hereditário, embora ele também possa ser. Dizer que ele é uma doença genética quer dizer que ele está relacionado ao DNA. Precisa que aconteça alguma mutação no DNA para o tumor acontecer. Como todo mundo tem DNA, todo mundo tem chance de ter câncer. É claro, vocês que estão me escutando, eu, e simplesmente isso é do jogo. Qualquer pessoa está sujeita a ter essa doença. E aí, você vai ter aqueles pacientes que eles têm mais chance de desenvolver a lesão. O câncer de boca, em particular, que é o que a gente está tratando. E é esses fatores que são conhecidos para que o paciente desenvolva o câncer de boca, que nós vamos usar para pautar, para graduar como vai ser o esquema de prevenção desse paciente. Quero dizer que a gente não vai fazer esse esquema de prevenção igual para todo mundo, porque as pessoas têm riscos diferentes. A gente também não tem uma fórmula determinada que você vai colocar as variáveis ali e ele vai te dar uma receita de bolo de qual é o intervalo de consultas para o paciente. A gente tem algumas coisas já bem determinadas que a gente pode utilizar como critério, mas dependendo de fatores que a gente vai listar eles aqui em seguida, você vai construir esse esquema de retorno do seu paciente. Ah, mas o paciente não vai querer, porque o paciente só quer que a gente resolva a queixa principal dele. Não, ele vai querer. A gente vai te dar alguns argumentos para você utilizar com os pacientes e esses argumentos eles vão ser convincentes. Então, o primeiro passo é você ter o entendimento, a compreensão de que todo paciente ele pode ser encaixado ou incluído num retorno ou num esquema sistemático de retorno para você fazer a prevenção do câncer de boca, porque todas as pessoas têm DNA, e aí você precisa filtrar esses parâmetros no câncer de boca. Porque, vê bem, a gente acabou de dizer que isso é uma doença genética e depende de alteração do DNA. Por isso que não precisa necessariamente passar por essas lesões prévias que nós citávamos antes. Então, se o paciente não tem leucoplasia, não tem eritroplasia, o paciente não tem nada na boca, ele não tem risco para tumor. Tem sim, todos têm. E, aliás, a grande maioria dos tumores da boca, ele não faz esse passo a passo. Ele não vai nesse esquema assim, o primeiro paciente vai fazer uma mancha branca, aí vai passar alguns meses, ele vai continuar fumando, vai fazer uma mancha vermelha, aí vai passar mais alguns meses ainda, talvez 1 ano, 2, e aí aquela mancha vai malignizar. Não, não é assim que acontece na prática. Isso é muito individual. Aliás, a percentagem, o número estatístico de pacientes que têm leucoplasia e as leucoplasias evoluem para tumor maligno, ele é muito baixo, ele é muito pequeno. A maioria das pessoas já começa fazendo tumor maligno, já começa com a coisa enlouquecida. A célula faz mutação a 1000 lá, e fazendo essas mutações há algum tempo, isso não quer dizer que tenha manifestação clínica, a gente não enxerga, porque então, você não tem um exame complementar confiável, principalmente para o paciente que não tem lesão. Então, esse esquema de prevenção, ele vai ter que ser construído na base dos fatores predisponentes que o paciente apresenta, e em cima desses fatores predisponentes, você construir um esquema de retorno e de aconselhamento para ele. Vamos lá. Aí, então, a próxima questão que a gente vai considerar, assim, é, mas os pacientes podem fazer isso? Poder pode, mas por que eles não fazem? Porque eles não sabem. O primeiro passo é a gente informar. Então, tem que ter um viés diferente realmente na consulta. O paciente vai procurar porque está com o dente fraturado, quer fazer um clareamento, quer fazer implantes,
E aí essa questão é abordada. Olha, todas as pessoas têm risco para ter câncer de boca. Quem sabe, e aí de uma forma consistente, com esses argumentos que a gente já citou alguns aqui, não seja interessante você fazer um acompanhamento profissional. Ah, tem a questão do autoexame. Tem, para mama também tem autoexame. A gente pode ensinar dentro desse esquema para o paciente a fazer autoexame de boca, mas o autoexame, tanto na mama quanto na boca, ele não exclui a verificação profissional do que está acontecendo lá ou não. E aí, quando você consegue passar por essa fase, então, de explicar para o paciente da importância disso, você vai criar para ele um esquema de consultas de retorno, e esse esquema de consultas de retorno acaba sendo uma bola de neve e vai gerando cada vez mais atendimentos e mais pacientes, porque você não vai desvincular as pessoas. Bom, quem faz isso? Muito pouca gente. Por que pouca gente faz isso? Porque acaba que as pessoas que acabam praticando isso são as pessoas que fazem formações maiores, longas, que aqui a gente chama de, então, de estomatologia, alguns lugares chamam de diagnóstico bucal, e quem não está focado nisso, abre mão de fazer esse aconselhamento, que é extremamente importante, e ainda assim, ele é muito lucrativo, porque é uma consulta que você praticamente não tem despesas para fazer essa consulta. É uma consulta que precisa da sua atenção, do seu conhecimento, e periodicamente o paciente vai retornar e vai fazer esse acompanhamento. Bom, quem mais que faz isso de uma maneira geral? Bom, a medicina, de uma maneira geral, não faz isso para a boca, ainda. A gente tem, e vai ter, né, um número crescente de otorrinos que vão acabar fazendo diagnóstico, tratamento de lesões bucais, porque isso está caindo na prova deles de residência. Então, a gente vai estar formando aí, a gente não, né? A medicina está formando gerações de otorrinos que estão começando a conhecer mais de lesão de boca, não é nem porque eles querem, porque cai na prova da Sociedade Brasileira de Otorrino. Efeito para as outras áreas da medicina. Certamente, muitos de nós estamos nesses esquemas de prevenção. Para câncer de próstata, para câncer de intestino, para câncer de mama, de colo de útero. Tudo isso é muito bem protocolado e muito bem determinado. Você tem as faixas etárias, tem as idades, quando você precisa fazer as consultas, quando você precisa fazer os acompanhamentos, e a pessoa naturalmente... E aí, olha que interessante, né? Quando você tem essas campanhas das áreas médicas de prevenção dessas doenças, aí, então tem o Novembro Azul para próstata, tem o Outubro Rosa para o câncer de mama. Cara, essas campanhas deles têm justamente esse foco de instruir o paciente que ele tem que fazer os exames periódicos. Vê bem, não é um chamamento para o cara ir lá agora, passar por um exame e esquecer da jogada até o ano que vem. Não. É justamente o foco que a medicina dá para essa parada, é você entrar no esquema de consultas periódicas regularmente, e essa campanha, esse mês que eles fazem, aqui a gente tem feito, então, o Maio Vermelho para o câncer de boca, é para lembrar a pessoa, e não para fazer exames em massa, a rodo, onde não necessariamente você vai identificar as lesões. Bom, aí é o seguinte, você identificou, você planejou fazer essa situação para o paciente, vai fazer isso, então, de forma individualizada, como para os outros tumores é, e a gente não se dá conta que a gente é acostumado a fazer isso, né? Cirurgião dentista, a gente é acostumado a fazer isso para outras doenças. A gente faz um esquema de prevenção para os pacientes para cárie, a gente faz um esquema de prevenção para doença periodontal, mas a gente não faz esse esquema de prevenção para câncer de boca. Vamos fazer um pacotão, tudo associado? Bom, sei lá, eu acho que não é essa a jogada. Até porque você pode justamente trabalhar com um público mais específico para o câncer de boca, e essas pessoas que têm um risco maior, e logo a gente vai elencar os critérios aqui, você então traz elas nesse esquema mais junto, mais próximo de reconsulta. É importante a gente perceber que as áreas se somam. Um ajuda o outro. Mas, no momento que uma das áreas não atua, é natural que a outra área vá crescendo e vá ocupando o campo. Então, é natural. Por que é natural isso? Porque os pacientes continuam tendo doenças, os pacientes continuam tendo problemas e necessidades. E eles vão procurar tratamento com quem souber fazer, com quem souber resolver.
E também, às vezes, a gente comenta assim, às vezes o paciente tem uma lesão na boca e ele procura direto o médico. Talvez isso aconteça justamente porque nós, dentistas, não estamos ensinando os pacientes que quem trata, quem resolve os problemas, as lesões deles, somos nós, os dentistas. Quais são 3 pontos importantes que impedem normalmente a gente de fazer isso? O primeiro ponto que às vezes trava a gente é você pensar que você não tem pacientes assim. Isso a gente acabou de dizer que todo paciente é um paciente em potencial de câncer, porque todo mundo tem DNA. Aí você vai fazer um filtro mais específico daqueles que são tabagistas. Você sabe que o tumor ele acontece em torno de 3 a 4 vezes mais em homens. A expectativa para o Brasil esse ano, 2020, era de 4 mil casos novos para mulheres e 11 mil casos novos para homem. Às vezes você escuta uma conversa de que está mudando a estatística. Cara, ainda é muito distante. Ele ainda é muito mais em homem. Como também, às vezes, a gente vê, assim, comentário de que tá dando muito em jovens. Não, muito não. Está aparecendo em pacientes jovens, sempre apareceu. Antes era mais raro, talvez, ou antes os casos eram menos divulgados, menos publicados, mas os jovens ainda são um número pequeno. Não é a maioria dos pacientes. Você está deixando de trabalhar, né? Está abrindo mão de muita coisa que pode ser feita e que exige muito menos treinamento e você precisa de muito menos habilidade técnica para executar. Então, assim, todo paciente é um paciente em potencial. Nós somos pacientes, eventualmente, e a gente sabe por experiência própria, quando você vai no médico e ele conversa adequadamente com você. E esses são 2 pontos muito importantes quando você vai fazer essa avaliação e vai fazer essa proposta de acompanhamento e de prevenção do câncer de boca. A primeira questão é você conversar com o paciente. Você precisa informar e ele saber, primeiro perguntar, fazer uma anamnese pacienciosa, tranquila. Pacienciosa não quer dizer que você tem que levar a tarde inteira conversando com o cara. Não, é objetiva, mas você deixando ele falar, deixando manifestar sem cortar ele, mas aí você vai pautando o assunto. E o segundo ponto muito importante que faz diferença é a semiotécnica. Quando a pessoa é bem examinada, e não só aquela olhada rápida, a pessoa também percebe isso. E isso agrega valor no seu atendimento. E, com certeza, na sequência disso, quando você propor, né, então, um esquema de acompanhamento para a pessoa, ele vai topar isso com muita tranquilidade se você atendeu esses quesitos prévios. De conversar adequadamente, se preocupar com a questão e fazer semiotécnica, que eu digo, é fazer o exame completo, detalhado, onde você tenta observar tudo. Mas, vê bem, aí é que está a oportunidade de trabalho, né? Como pouca gente está fazendo isso, cara, tem muito mercado. Tem muito mercado. Talvez um pouco seja tabu nosso de falar no assunto. Mas vou falar sobre câncer do paciente, o cara veio fazer um clareamento e aí eu vou falar sobre câncer. Bom, tem um momento adequado, quem sabe você faça o procedimento odontológico que o paciente procurou, que estava proposto, aquele enfoque, então, não é só tratar a doença ali, o ponto específico, mas atender a queixa principal do paciente, mas você não pode deixar de avançar na conversa, avançar no assunto e explicar para o paciente, olha, o câncer de boca, ele acontece assim, assado, ele tem uma prevalência alta no Brasil, não só no Brasil, em vários países do mundo, e prevenção de câncer de boca se faz com consultas regulares. Então, eu falei que eu ia comentar 3 questões, né? A primeira questão, então, é você achar que não tem pacientes, a gente já teve até exemplo aqui na nossa conversa, né, que você tem pacientes assim, sim, e inclusive pacientes jovens têm risco, porque todo mundo tem material genético. A segunda questão é você conversar, isso não ser um tabu, discutir isso com o paciente, não focar só na queixa, ter essa visão, essa expectativa de que você pode realmente fazer a diferença. Isso tem impacto na vida da pessoa. E a gente sabe fazer isso para cárie e para doença periodontal. E para cárie e para doença periodontal, a gente faz isso com muita tranquilidade, sem ter nenhum tipo de constrangimento. E a terceira questão, então, que eu gostaria de falar, assim, que às vezes tranca a gente, é você pensar que isso não se aplica à natureza dos pacientes que você está atendendo ou o ambiente que você está atendendo. E a gente volta lá para a terceira razão que talvez trave ou impeça você de fazer esse tipo de atendimento. É você achar que isso não se encaixa
no perfil de pacientes que você tem ou no lugar que você trabalha. E aí, pessoal, assim, eu posso dizer por minha vivência pessoal, assim, eu trabalho dos 3 ambientes possíveis e que a gente tem. E quais seriam os 3 ambientes possíveis? Você trabalhar no consultório, você trabalhar no SUS e você atender convênios. Claro, os convênios, acaba que atualmente eu atendo convênios que são convênios médicos, convênios diferenciados. Não atendo convênios odontológicos, né, daqueles planos odontológicos. Quando você faz o atendimento particular, a forma mais adequada de você fazer esse encaixe, é claro que você tem que cobrar consulta, eu sei que alguns colegas têm dúvidas ou resistência com isso, né? Mas isso é outro ponto importante da gente trabalhar, de não ter essa noção de que para você ser remunerado, você precisa entregar um trabalho fixo ali, você precisa fazer uma restauração, uma endo, uma prótese, um clareamento, um implante. Não é só isso que a nossa profissão faz. Claro, tem casos que isso vai ser um multi, né? Vai ser atividade, mas quando você está resolvendo as lesões do paciente, as consultas, é claro que elas têm que ser cobradas e você tem que ser bem remunerado por isso, porque isso te dá um envolvimento que ele é importante, é um compromisso de conhecimento e de condução do caso. Então, se há essa objeção da cobrança da consulta, no momento que, isso já foi comentado aqui antes, você faz essa consulta estruturada, com esse passo a passo de conversar, de examinar, o paciente reconhece o valor disso e não vai ter problemas para essa cobrança. Se é um paciente particular, se é um paciente de convênio, você vai fazer a cobrança do convênio, mas quando você está atendendo no SUS, que aí você está sendo remunerado de outra maneira, porque você está sendo pago pelo gestor, ou seja lá por quem for, isso vai organizar o seu trabalho, e vai organizar a sua agenda, e vai organizar a sua produção também, porque você vai ter os seus pacientes sistematizados, você vai ter a ocupação dos seus atendimentos, e é preciso entender que quando você faz esse atendimento de prevenção das lesões bucais, além da questão importante da saúde da pessoa, isso é muito menos desgastante para a gente, do ponto de vista de trabalho, de atendimento. O seu desgaste ele é muito mais intelectual, muito mais mental, mas você tem muito menos desgaste físico, porque você não fica horas fazendo preparos sobre o paciente. E aí você imagina, né, eu tenho aquela argumentação de que isso não vale a pena financeiramente. E é claro que vale, porque você não tem despesas com material, com dentário, para fazer esses atendimentos de prevenção. E isso tem altíssimo impacto para o paciente. Isso tem altíssimo impacto, inclusive, para a saúde pública, porque ou você evita os problemas de acontecerem, ou você diagnostica eles quando eles estão pequenos, quando eles são fáceis de ser solucionados. Então, assim, questão, sendo mais prático nessa questão, você vai fazer essa parte da conversa com o paciente, vai identificar, depois no exame físico, vai identificar possíveis alterações, e aí você tem que mostrar para o paciente. Coloca um espelho na mão dele, joga a luz do refletor, mostra, olha, aqui tem isso, 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 isso. Então, você vai mapear essas alterações, vai explicar o que está acontecendo. Quando você ensina o paciente, quando você agrega valor para ele, ensinando um pouco daquilo que você sabe, e mostrando que você está preocupado com a evolução do problema dele, com a saúde dele, isso também vira o jogo. Isso muda muito a percepção do atendimento da pessoa e do trabalho que você está oferecendo. E o que dá errado nessa jogada? Dá errado quando você faz essa proposta e não explica. Né? Você diz para o paciente, você tem determinada alteração aqui e a gente precisa fazer acompanhamentos. O cara, tá, mas e aí? Então, isso é um dos pontos que leva a gente a falhar nessa jogada. Então, você vai, eu faço uma brincadeira, né? Apesar do assunto ser sério, eu faço uma brincadeira com os pacientes e eu digo o seguinte, assim, um cartão da loteria todo mundo tem para ser sorteado, né? Todo mundo tem o cartão da Mega Sena, porque todo mundo tem DNA. Agora, os outros cartões da Mega Sena que a gente vai descobrir qual ou quantos cada paciente tem. Aí, então, quando você faz essa proposta de acompanhamento, você precisa juntar esses cartões da loteria e tentar e fazer essa determinação de risco do paciente. E o que vai pesar?
Bom, se é homem com mais de 40 anos, ele tem muito mais risco para o câncer de boca que o paciente jovem. Isso quer dizer que ele deve fazer consultas de avaliação, consultas de retorno mais próximas, no intervalo menor de tempo? Sim, ele deve fazer essas consultas no intervalo menor de tempo. Aí, você considera se o paciente é tabagista. E quando você quer começar a fazer isso, o paciente tabagista, ele é o principal foco desse trabalho de prevenção e ele é o paciente mais fácil para a gente começar. Porque ele sabe que fumar faz mal para a saúde. Ele sabe que ele tem um risco enorme para várias doenças. E ele também sabe que é extremamente difícil parar de fumar. É claro que a gente tem que fazer a orientação e o acompanhamento desse paciente para que ele busque largar o cigarro, né? Que é assim que as pessoas dizem, né? Largar o cigarro. Então, parar com o tabagismo. Mas, vê bem, nesse meio tempo, isso dificilmente é rápido. São muito poucas pessoas que têm força de vontade suficiente para determinar que a partir de... Essa é outra dica importante, ó. Manda o paciente marcar uma data quando ele precisa parar de fumar. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Isso, olha, escolhe você, diga para o paciente, escolhe... Essa é uma dica importante porque a gente sabe que isso dá resultado. Diga para o paciente escolher o dia e marcar lá no calendário dele o dia que ele vai parar de fumar. Isso acaba que muitas pessoas conseguem fazendo assim. Aquela história assim do cara que gradativamente vai parando, funciona para alguns, mas é o mais raro. Mas às vezes eu também faço essa brincadeira com os pacientes. Eu digo assim, olha, vamos fazer o seguinte, ó, quanto fumas? Ah, eu fumo 20 cigarros por dia. Beleza. Estou fumando 20 cigarros por dia, com 50 anos, e tu já fuma 30 anos, tu vai vir aqui fazer as consultas comigo a cada 2 meses. Eu disse, mas 2 meses? Bom, se tu não quer vir aqui a cada 2 meses, tu assume o risco é teu. E segunda questão, tu tem que parar de fumar ou passar a fumar menos. Se tu conseguir fumar menos, a gente vai espaçando o teu intervalo de reconsultas, né? Tu vai ganhando aí. E aí, a dica, né, tá? A primeira dica era essa de marcar a data. A segunda dica é dizer para o paciente tirar alguns cigarros da carteira, né? Então, tu fuma 20 por dia, então deixa 3 fora. E vai juntando, não bota fora, depois vai dar outra carteira lá, enfim, o melhor é que ele bote fora, justamente para ele ter a noção que ele está botando dinheiro fora. De 2 maneiras. Está botando dinheiro fora comprando cigarro, e aí, claro, ele não está botando dinheiro fora, mas ele está fazendo um investimento que ele poderia estar economizando, fazendo as reconsultas conosco, porque ele poderia fazer essas reconsultas em intervalos maiores de tempo se o risco dele fosse menor. Beleza. Então, bota aí na conta dos cartões da loteria para o cara ser sorteado a quantidade que ele fuma e há quanto tempo ele fuma. E é claro, se era mulher, ela tinha um risco menor, estatística, porque esse lance da estatística é outra coisa, né, gente? Você tem um paciente que ele tem um risco para o câncer e você diz para ele, é X%, mas se ele tiver a lesão, para ele representou 100%. Então, você, às vezes, assim, o risco é baixo e tal, mas pode acontecer com qualquer um, e se acontecer com aquele paciente, é muito ruim, porque aí acabou que a estatística para aquela pessoa, ela foi por água abaixo. Bom, aí então você considera mais um ponto fundamental nessa avaliação o consumo associado de álcool. Mas se você começa a conversar e pergunta se costuma tomar um aperitivo, se consome bebida de álcool, tal, aí a conversa ela vai afrouxando, os pacientes acabam contando com mais sinceridade. E isso pode potencializar em até 6 vezes o risco para o câncer de boca, principalmente se for bebidas destiladas, como conhaque, cachaça, uísque. Então, vê bem, você tinha um paciente lançado ou largando de um patamar, e era um paciente jovem, os casos que a gente discutiu antes, e aí então você pode ter consultas com bastante distância, ensino autoexame. Depois você vai ter um paciente que é o tabagista, e aí influencia a quanto tempo ele fuma e que quantidade. A gente sabe que se a pessoa que fuma muito volume por muito tempo, o risco vai cada vez aumentando mais, porque as alterações genéticas, elas acontecem. Inclusive, os pesquisadores dizem que esse paciente vai fazer câncer. Talvez ele não viva a quantidade de anos suficiente, talvez ele precisasse viver mais 5 ou 10 anos, mas que ele vai fazer um tumor, ele vai acabar fazendo. Acontece que a gente não sabe o quanto o material genético de cada um é resistente a esses carcinogênicos.
Como você não sabe a resistência individual ao agente carcinogênico de cada paciente, você precisa manter ele no acompanhamento médio. E aí, então, soma nisso a questão do etilismo, e aí vem o grande lance, né, que é você fazer a proposta para o paciente de um esquema de acompanhamento, e aí o lado que você pode negociar com eles, diz, olha, com a quantidade de cigarro que você fuma, com a quantidade associada ou não de bebida alcoólica, história familiar, o recomendado é que você faça uma consulta a cada 4 meses. Então, isso quer dizer que você vai precisar de 3 consultas no ano. E já programa. E deixa marcado com o paciente essas 3 consultas. E se for o caso, e aí vem o lance que a gente conversa, faça um pacote de consulta de prevenção. Então, você vai precisar 3 consultas no ano, você vai gastar tanto, e talvez você possa negociar um desconto com o paciente se ele fizer o pagamento antecipado dessas consultas que você já vai deixar agendado para prevenção do câncer. Aí vem a outra questão de argumentação, que diz assim, mas acontece que câncer de próstata, eu faço o PSA uma vez por ano só. Bom, isso depende de cada caso e depende dos fatores predisponentes que estão relacionados. Porque na questão do câncer de boca, a exposição ao agente carcinogênico, ela é direta e intensa. Porque o tabaco passa diretamente pela boca e entra em contato direto com as células. E aí, você tem acontecendo, em cima daquele epitélio ali, são mais de 70 na fumaça do cigarro, mais de 70 substâncias carcinogênicas, mais de 70 substâncias capazes de causar alteração maligna no paciente. E essa é uma informação que você precisa dar para ele também. Isso, olha, o potencial carcinogênico aqui, no seu caso, é muito grande. Aí você vai ter circunstâncias onde você vai poder espaçar, porque o paciente não tem tantos fatores predisponentes assim, e fazer esse esquema de retorno, de reconsultas do paciente de maneira mais espaçada, mais intercalada. Que era justamente esse. Assim, os médicos geralmente não encaminham para avaliação oral, mas esse é um papel nosso. A gente tem que entrar nesse esquema de divulgação e informar os pacientes. As pessoas precisam saber, e as pessoas só vão saber se a gente disser isso para elas. Que era justamente uma questão que eu comentava antes, que assim, a pessoa vai no consultório com uma queixa principal de fazer um trabalho restaurador, cara, é a oportunidade de falar no assunto. Talvez está focado em não perder o procedimento que o paciente quer fazer, então não vai fazer essa proposta de prevenção nesse momento, mas tem que dizer, tem que plantar essa semente. Então, a gente sabe que os médicos ignoram um pouco a questão da saúde bucal, mas é justamente o nosso papel fazer essa divulgação. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer boca a boca, só com os pacientes que estão na cadeira? Bom, é um jeito, é uma maneira. Mas outra maneira é justamente divulgar nas mídias sociais. Todos vocês que estão aqui assistindo têm perfil no Instagram, muitos têm no Facebook também, e o quanto de conteúdo, de informação para o paciente sobre a saúde bucal dele, cada um de nós está fazendo a sua parte divulgando. Então, a gente assumir essa postura informativa também para os nossos pacientes, ela vai nos ajudar muito como profissão. Então, porque aí quando a pessoa sabe, ela não precisa esperar que o médico peça essa avaliação inicial. Então, para o paciente oncológico, isso é dramático. Porque o paciente que vai fazer tratamento de câncer, ele deveria estar com todos os problemas da boca dele solucionados, preferentemente 15 dias antes de ele iniciar a radioterapia e iniciar o tratamento dele. Então, esse espaço que a gente tem que ter, a gente vai tirar ele aqui, ó, no cotovelo. Se a gente não assumir essa postura de divulgar que é a gente que resolve as lesões da boca, de não fazer encaminhamento por coisas simples, de realmente tratar os pacientes, ter esse discernimento, a gente, se nós não assumirmos esse comportamento, a gente vai perdendo, sim, todo o enfoque dessa... É justamente para você resolver as lesões dos seus pacientes, né? Para você ser objetivo e conclusivo, fazer isso dentro da sua rotina de atendimento, não importa qual seja a sua especialidade principal, você vai ter um ganho muito importante no consultório e a gente, como profissão, vai ter também um ganho muito importante.